Como é que você pode ter sempre ideias criativas para suas fotomontagens? Eu aconselho que você veja muito filme, mas vê filme com um olhar diferente. Tenta observar os cenários, o que está por trás. Observa o tipo de roupa que o personagem está usando, porque tudo que está no filme ali é colocado. Então, se o personagem tem um anel, aquele anel foi colocado ali. Então, você observar cada detalhe ali vai te ajudar a fazer as mesmas coisas na sua fotomontagem. Você observar cada detalhe do cenário, o copo d'água, a estante que está atrás, a cor da parede, ter esse tipo de observação. Não é só ver muito filme, mas se você vê filme passivo sem tentar olhar, não, pô, tem um armário legal ali, pô, se eu fizesse um armário assim ia ficar legal numa fotomontagem. Às vezes acontece comigo, às vezes eu estou vendo um filme, eu vejo um detalhe na cena que me chama a atenção, fala, pô, eu quero fazer uma fotomontagem que tenha tal coisa. Então eu começo a criar, por exemplo, um copo d'água. Eu achei um copo d'água muito maneiro. Então eu começo a criar em volta daquilo. Sei lá, imagina que o cara vai pegar uma cerveja, aqueles balcões, né, que já vi filme que é assim, que a pessoa está sentada numa ponta, a pessoa que serve pega, bota a cerveja aqui, joga, e a cerveja vai andando pelo balcão, né, vai andando pelo balcão e a pessoa segura. Então, eu imaginando aqui agora com você, eu imagino uma cena onde eu faria uma fotomontagem só com uma mão, a mão de uma pessoa segurando a cerveja. Então, eu ia caracterizar essa mão. Talvez eu colocaria aliança, talvez eu colocaria um relógio bem masculino para mostrar que é homem, ou um relógio bem feminino para mostrar que era a mão de uma mulher, pintaria a unha de uma forma bem bonita, uma unha com design interessante, ou faria uma unha pintada, só que mal pintada, com aquele esmalte caindo. Então, quer dizer, cada pequeno detalhe desse que eu colocasse no personagem ia dar uma caracterização diferente. Então eu poderia criar um esquema desse. Mas por que eu cheguei nesse ponto, né? Porque eu estava vendo um filme e eu vi a cerveja. Tá? Eu estou imaginando, isso não aconteceu não, tá, gente? Eu estou imaginando, mas eu estou dizendo para você, às vezes você só olhando um filme, ou lendo uma revista, ou vendo até uma revista de moda, qualquer tipo de revista, lendo um mangá, você começa a ter esse tipo de ideia. Você fala, vou usar, pô, eu gostaria de usar tal coisa na minha fotomontagem. E a história começa a vir depois. Então você descobre um objeto de cenário e a história começa através do objeto de cenário. Pô, que tipo de história eu posso usar nesse objeto, né? Então é meio que isso. Agora, para chegar nisso, você tem que estar com essa visão. Vendo os filmes, lendo a revista com um olhar crítico, um olhar, pô, isso aqui é interessante. Não, por que isso aqui está no fundo desse filme? Pois se eu colocar assim, e se fez disso fosse tal coisa? Você começar a fazer esses pensamentos vai te ajudar na hora da sua criação. Você vai se tornando cada vez mais criativo em relação a isso. E tem uma coisa que eu gosto de fazer muito, que eu vou mostrar para vocês agora, que eu costumo fazer. Vamos lá para a tela do computador, que eu vou mostrar para você o que eu gosto de fazer para criação de cenários. Eu gosto muito de fazer isso que está aqui na tela. Eu, às vezes, vou aqui, eu coloquei Índia aqui, eu vou no Google Maps, pego aqui ó, o bonequinho e vou jogar em algum lugar aqui, ó. Esses azulzinhos aqui, deixa eu botar o bonequinho aqui para você ver, ó. Pera aí, eu saí da Índia, quero ir na Índia. Eu vou para Tailândia então. Tá vendo? A Tailândia não tá com uma cor aqui, ó. Não tem nada azul aqui. Se eu pegar esse bonequinho aqui e ir para qualquer lugar aqui, ó, tá vendo? Um monte de lugar azul, significa que são pontos que o Google Maps ali mapeou, né? Então deixa eu jogar o bonequinho lá, ó. Ele caiu em qualquer lugar lá. Então tá vendo aqui, ó? Eu tenho acesso às ruas, tá vendo? Da Tailândia, né? E aí eu vou passeando. Eu gosto de ir para lugares desertos. Aí aqui, ó, eu tenho acesso às lojas aqui, ó, McDonald's. Eu dou uma olhada na arquitetura, ó, os prédios. Tem locais que são diferentes, né, uns dos outros, né? Tem locais que são muito parecidos, até mesmo com o Brasil. Você olha assim. Então eu costumo e eu vou entrando nas ruas. Eu sinto como se eu estivesse viajando mesmo, entendeu? Aí eu observo os carros, o tipo de carro que as pessoas usam, né? Os tipos de logo. Isso tudo me ajuda a manter esse frescor na minha cabeça em relação ao cenário, a criar cenário. E eu acho muito interessante. Às vezes eu gosto também de parar aqui, por exemplo, vou parar aqui na frente que dá para ver. Então eu paro aqui, ó, e dou zoom aqui nessa janela, ó, tá vendo essa janela com esse poste aqui, ó, um ar-condicionado, tá vendo? Aí eu dou uma olhada nessa área aqui inteira, que fico pensando o que eu posso fazer ali. Pô, podia ter uma pessoa aqui fumando um cigarro, né? Podia ter uma pessoa aqui, sei lá, olhando para o lado de fora. Podia ter uma pessoa do lado de cá, olhando para uma outra pessoa do lado de cá. Ou um segurando a mão do outro, sabe? Enfim, começa a criar contexto dentro. Então isso é muito refrescante. Essa imagem aqui,
Por exemplo, vamos supor, eu vou criar algum um lugar parecido. Deixa eu pegar aqui no mapa que é mais fácil. Às vezes eu venho aqui no mapa, deixa eu ver, aqui, essa parte aqui perto do mar. Ó, já é uma parte mais deserta. Então, sei lá, eu olho essa área aqui, pô, achei interessante essa área aqui, ó, para colocar algum personagem aqui. Só que a qualidade dessa imagem aqui, se eu tirar um print, não fica legal. Então, geralmente eu tiro o print dessa imagem aqui, que eu vou querer criar, vou querer depois fazer algumas modificações nela, mas eu não vou usar essa imagem. Eu vou pegar um gramado de um outro lugar e vou usar para fazer. Vou usar, sabe, essa base aqui para criar o meu cenário. Então, ó, tá vendo esses coqueiros aqui? Imagina que fosse um coqueiro completamente diferente. Eu traria aqui um coqueiro com, sei lá, em vez de ser verde, essas folhas de cima fossem rosas, né, fosse uma árvore diferente. Então eu traria para cá uma árvore diferente. Eu posso também procurar na hora que eu for fazer uma pesquisa para essa imagem, eu posso procurar um coqueiro, né? Coqueiro na Coreia, coqueiro coreano, enfim. Eu gosto muito de fazer esse tipo de passeio dentro do. Tá vendo esse negócio aqui, esse negócio de lixo? Então são essas coisas que eu vou olhando, ó, o tipo de arquitetura, né? Então eu vou olhando, pô, eu gostei dessa arquitetura aqui, ó, e tal. Pego essa arquitetura aqui, aí, claro que é o que eu falei, a qualidade da imagem não é muito boa, né? Quando você vai aumentar esse tamanho dessa imagem, não fica tão legal. Aí o que eu pego? Eu pego e vou usar isso aqui como uma base de fundo. Então eu vou pegar uns telhados que tem uma maior qualidade de imagem, vou colocar aqui como se fosse esse, vou pegar e fazer uma parede da cor dessa, se for o caso da cor, vou colocar aqui um vidro. Então eu estou pegando, por exemplo, peguei um objeto que seria uma parede, aí eu crio toda essa área aqui, aí eu pego um outro objeto que seria a janela e boto em cima dessa aqui, entendeu? É um trabalho que é muito gostoso de fazer, então eu gosto de fazer isso, ó, esses vazados aqui, esses tijolinhos vazados, enfim, tem sempre uma coisa diferente que você encontra, né? Ó, tem alguma coisa aqui em cima, ó, um símbolo aqui, eu não sei que símbolo é esse e tal. Então, enfim, eu vou sempre rodando, né? E vou procurando. Deixa eu sair daqui. Depois você tirar o zoom, você consegue vir para a parte de cima, ó. E aqui você consegue ter uma visão de outros locais para você ter acesso. Aí você pega o bonequinho aqui na mesma, né? E vê onde é que tem áreas que ele pode descer. Aqui no caso não tem, só tem esse ponto que é uma foto, no caso. Vou cair aqui em uma foto que alguém tirou, tá vendo? Aí eu posso até usar essa foto também, tá vendo? É interessante. Aí aqui, ó, tá vendo esses quadradinhos, esses círculozinhos são fotos que alguém tirou. Aí você pode ver aqui, ó, pô, esse piso aqui é interessante, tá vendo? Ó? Criar uma textura dessa tipo desse piso aqui para fazer uma fotomontagem, enfim. Isso me ajuda, deixa eu ir lá para a gente se ver, que eu gosto de ficar olhando para você. Então, isso de alguma forma sempre me ajuda a manter fresco, me manter sempre criativo em relação a cenários, porque eu estou sempre ali passeando. Então, eu vejo filmes, eu vejo quadrinhos. Às vezes você vê um quadrinho, o quadrinho não está tão detalhado, mas tem uma imagem, você começa a ter uma percepção. Então, eu não olho só o quadrinho que está ali, né? Tem uma imagem com um quadrinho, e vamos supor que o artista não deu muita ênfase ao cenário. Mas dependendo do que foi dito ali na cena e daquela ideia, daquela emoção que eu estou na cena, eu vejo um prédio e falo, nossa, esse prédio podia ser assim, assim. Pô, esse prédio devia ser assim, assim. Ah, esse prédio é assim, assim. Então, às vezes, o prédio não está nem completo, é só uma silhueta de um prédio. Então, eu acabo absorvendo isso. Mas por quê? Porque eu estou sempre vendo imagens, eu estou sempre olhando os filmes que estão lançando, eu estou vendo os filmes antigos. Então, isso enriquece muito a sua cultura visual, tá? Isso é importante, você ter esse pensamento de ter uma cultura visual. E a cultura visual é assim, que você adquire, é observando as coisas na rua, mas dando atenção. Às vezes a gente só anda, a gente só vê as coisas, a gente não observa, né? Então, ver é diferente de observar. O ver você viu, o observar é você ver os detalhes, ver as cores, ver as texturas, ver o quanto aquilo é antigo ou o quanto aquilo é novo, quanto aquela pintura parece ser nova. Não, esse tipo de cor aqui deve ser um prédio novo. Não, esse tipo de cor aqui deve ser um prédio muito antigo. Às vezes o prédio não está nem identificado, mas só pela cor que ele te apresenta, você sabe que é um prédio mais antigo. Então são esses pequenos detalhes que você vai trazendo, e isso mantém essa sua criatividade na hora de criar os seus cenários para fotomontagem. E esse do Google Maps eu gosto muito de fazer, eu gosto de ficar passeando por vários locais do mundo aí, para França, Itália, Polônia, para locais mais loucos possíveis eu estou.
Ultimamente eu tenho andado muito pelo México, né? Eu vou ali para o México, fico andando por ali, pelos locais do México e vendo, né? Porque o México tem uma cultura muito rica em relação à arte, a muita coisa assim. Então eu gosto bastante. E é uma dica que eu deixo para você também, né?